Se não houver busca, não há encontro. Só há encontro onde há busca. Mateus capítulo 7, versículo de número 8, Jesus disse: aquele que busca, encontra. E temos uma linda promessa em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que todo aquele que buscar o Senhor de todo o coração, o achará. Esta é a linda promessa. Aquele que busca a Deus de todo o coração, o achará. Então não há avivamento sem oração. Aquele que não ora, Deus jamais derramará da sua chuva, da sua água, jamais abrirá as portas do céu para nos saciar a sede. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal Conteúdo EBD. Desde já, gostaria de desejar-lhe um feliz ano novo. Que Deus derrame toda a sorte de bênção sobre a sua vida e que o ano de 2023 venha ser próspero, maravilhoso para você, para a sua família e para o seu ministério. Meu nome é Lucas Souza Santos. Sou cooperador da Assembleia de Deus Ministério do Belém, Setor 2. Pela graça de Deus, tenho tido o privilégio de há cerca de 10 anos estar atuando como um professor da Escola Bíblica Dominical e há cerca de um ano como superintendente da mesma. O meu objetivo é contribuir para enriquecer a sua aula. E o tema deste trimestre é um tema tão relevante como todos os demais, que é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O subtema da primeira lição, que é a subdivisão do tema geral, é o avivamento espiritual. O comentarista da lição deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato. Que Deus continue te dando graça, pastor Erinaldo, te abençoando, para que você continue sendo uma bênção em nossas vidas e transmitindo esses conhecimentos para nós que são tão relevantes. O texto áureo da lição vai se encontrar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A nossa verdade prática, que está intimamente ligada ao resumo de toda a lição, nos diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem, que vêm antes do avivamento. Os objetivos da lição são 3. Conceituar avivamento, elencar as condições para um avivamento e justificar a necessidade de um avivamento. Conceito, elencar e justificar. Então esses são os objetivos gerais da nossa lição. E pode não parecer, mas há uma grande responsabilidade nas suas mãos, nobre professor e nobre professora, nesta primeira aula. Há um grande peso. Todos entendemos o peso que há na última aula, que é a aula do fechamento do trimestre. Justamente por ser a aula que fecha o trimestre, a aula conclusiva. Mas assim é também na primeira aula, que é a aula que abre o trimestre. É a aula que o professor estará lançando o fundamento de todo o restante da lição. Podemos até fazer uma comparação com a construção de uma casa. Pensem comigo, antes de se edificar, de se levantar uma casa, primeiro é lançado o fundamento, conhecido também por nós como alicerce. E ali serão distribuídas as colunas da casa, onde sustentarão toda a casa. Então, nobre professor, nobre professora, você tem uma grande responsabilidade, que é lançar bem este fundamento. O que é avivamento? É necessário deixar muito claro o que é avivamento, porque todo o restante do trimestre será um desenvolvimento deste assunto geral sobre o avivamento. Da lição 2 até a lição 12, será como que a construção da casa sobre o fundamento. E a lição 13, que é o fechamento, é o acabamento da casa. Mas para estar bem estruturada, bem arquitetada, precisa ter um bom fundamento. E esta é a responsabilidade que traz a primeira aula, ter uma boa introdução, porque é uma aula introdutória que colocará os alunos, ou imergirá os alunos no assunto central do trimestre, avivamento. Então, para começar, eu gostaria de falar o que é avivamento, que é o que o primeiro ponto sugere. E na nossa revista, o pastor Erinaldo já coloca que, em primeiro lugar, avivamento é uma intervenção de Deus. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Não é a ação da igreja, mas é a ação do próprio Deus. Eu também quis trazer o significado da palavra avivamento, porque vai nortear bem a nossa mente, e não tenho dúvida que norteará bem a mente dos seus alunos. Significado da palavra avivamento: é ação ou efeito de avivar, ou avivar-se, tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Se você quiser usar também uma referência, certo lugar Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida em abundância, que é o termo aqui de tornar mais vivo, o termo do avivamento. Esta ação refere-se a outorgar mais vitalidade, força, intensidade ou poder a algo, seja de maneira física ou simbólica. Em suma, consiste em voltar a avivar algo que por algum motivo tinha perdido seu vigor ou energia original. Então é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem dá força ao fraco, é Deus quem revigora o cansado, é o braço de Deus quem concede o avivamento, não é o braço da igreja. É na ação direta de Deus que Ele volta a nos revigorar, a nos dar um reavivamento, um avivamento, reanimar as nossas forças, nos dá poder, nos dá capacidade para continuar. Então isso é muito interessante, porque avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Avivamento não é agendado pela igreja. Avivamento não acontece quando a igreja quer.
Avivamento não acontece quando a igreja determina. Avivamento acontece quando Deus quer, na hora que Deus quer e no momento que Deus quer. Porque é exclusividade de Deus, avivamento. Porém, por outro lado, embora envolva a soberania de Deus, é Deus quem dá o avivamento, isso também não tira a responsabilidade humana, a nossa responsabilidade de buscar e preparar o caminho da chegada do mesmo. Nós precisamos buscar o avivamento e preparar o caminho de sua chegada. E para isso há algumas condições que no segundo ponto está elencada. Condições que é o termo de preparar o caminho da chegada do avivamento. Perceba que no segundo subponto, o escritor fala que existe uma pré-condição antes dele elencar as condições. A pré-condição é um momento de crise. E ele vai dizer assim, a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Independente da situação que você se encontra. Pode ser uma situação caótica, uma situação de frieza espiritual, de frieza moral. Mas só que essa pode ser uma situação que, dependendo do seu comportamento, Deus pode te dar o avivamento. Porque ele vai continuar no ponto 2 dizendo que, diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero e a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Dependendo do seu comportamento, independente da situação que você está, pode mudar todo o rumo. Se o seu comportamento for, segundo o subtópico do segundo ponto, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, o seu comportamento for a humilhação diante de Deus, que é a primeira condição, como que preparar o caminho para a vinda do avivamento, para que Deus envie o avivamento. É você se humilhar. É você, independente das circunstâncias, você tomar o comportamento de se voltar para Deus com humildade e se humilhar diante dele, entender que você carece da misericórdia dele. Aqui eu me recordo de uma parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Você deve se lembrar bem que o fariseu ele exalta-se a si mesmo, e o publicano, olhando para baixo, nem indo olhando para o céu, porque não se achava digno. Ele clamava, batendo no peito, Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus vai concluir dizendo que o que saiu justificado não foi o fariseu que se orgulhava falando que ele fazia isso e aquilo, mas o publicano, que reconheceu que carece das misericórdias de Deus. Assim, sou eu e você. Precisamos reconhecer diante de Deus com humildade, nos humilhando, que carecemos das suas infinitas misericórdias. Porque Deus ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Lembre-se do que Jesus disse a uma das igrejas, que está escrito em Apocalipse. Tenho algo contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Lembra-te de onde caíste. É nos lembrarmos da onde falhamos, da onde caímos, da onde quebramos algum princípio eterno estabelecido por Deus mediante a sua palavra e nos achegarmos a Deus humildemente, pedindo a misericórdia dele, estendendo as mãos, Senhor, tende misericórdia de mim. Então, o primeiro ponto, a primeira condição para preparar a chegada do avivamento é a humilhação, é se humilhar. A igreja jamais terá o avivamento, jamais virá o avivamento se não houver a humilhação diante de Deus. O reconhecimento que carecemos da sua misericórdia. A segunda condição, e a terceira, que está aqui no terceiro subponto, é orar e buscar a face do Senhor. Se não houver busca, não há encontro. Só há encontro onde há busca. Mateus capítulo 7, versículo de número 8, Jesus disse, aquele que busca, encontra. E temos uma linda promessa em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que todo aquele que buscar o Senhor de todo o coração, o achará. Esta é a linda promessa. Aquele que busca a Deus de todo o coração, o achará. Então não há avivamento sem oração. Aquele que não ora, Deus jamais derramará da sua chuva, da sua água. Jamais abrirá as comportas do céu para nos saciar a sede. Aquele que não busca, não haverá encontro com Deus. E a quarta condição é a obediência à palavra de Deus. Tem que ter obediência. Conversão sincera dos pecados. Porque sem obediência, Deus jamais derramará do seu Santo Espírito sobre a igreja. Então essas são as condições que preparam o caminho para a chegada do avivamento. Se humilhar diante de Deus, buscar a sua face, orar, buscar a sua face, se converter dos nossos maus caminhos, estar em obediência à palavra de Deus. Então o caminho estará preparado e certamente Deus nos dará o avivamento. Contudo, embora exista essa responsabilidade da igreja de se humilhar, de buscar avivamento, de preparar o caminho para a sua chegada, é Deus quem dá o avivamento. Deus faz como e na hora que Ele quer. Isso não é obra da igreja. Deus é quem determina como e quando virá o avivamento. Porque a ação do avivamento é de Deus e não da igreja. É por isso que não faz sentido alguns nomes referindo-se a culto de avivamento. A igreja não agenda avivamento. A igreja não promove avivamento. Não é a causa do avivamento, mas sim Deus. Isso é obra exclusiva de Deus. Contudo, nós devemos preparar o caminho para a chegada do avivamento. Porque se o caminho não estiver preparado, jamais haverá avivamento. Se a igreja não se humilhar, não orar, não buscar e não houver obediência à palavra de Deus, jamais haverá avivamento. Mas se a igreja se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos,
estar clamando pelo avivamento, certamente Deus, ele derramará. Deus, ele dará o avivamento para a sua igreja. Porque enquanto nós não estivermos como servo de Salmos 42, bramando pela água no deserto, nós não receberemos o avivamento. Enquanto não estivermos como as terras sedentas do deserto, enquanto Deus não for o algo mais importante e exclusivo das nossas vidas, o que mais ansiamos, Deus jamais abrirá as comportas do céu. Mas quando Deus for exclusivo, aquilo que mais ansiamos em nossas vidas, quando estivermos como servo no deserto, bramando como a água, bramando por água, com sede, Deus abrirá as comportas do céu e derramará torrentes sobre a terra seca. Mas precisamos clamar. Precisamos estar de acordo com essas condições estabelecidas, que é a condição que é preparar o caminho, deixar o caminho preparado para que venha o avivamento. Eu queria destacar aqui a necessidade do avivamento no terceiro subponto do terceiro ponto. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento. Inércia fala de algo que está parado. Muitas das vezes as igrejas têm se esfriado, ou muitas igrejas nos dias de hoje estão frias. E há de se destacar que a primeira necessidade de avivamento é justamente porque a igreja, quando é avivada, ela fica em movimento. Ela não fica só dentro de quatro paredes. Podemos perceber isso quando os discípulos receberam poder do alto. Eles não ficaram mais só entre quatro paredes, mas eles foram anunciando o evangelho com coragem. Perceba que há uma grande necessidade, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus dizer que eles seriam testemunhas, Jesus falou que antes eles receberiam poder. A grande necessidade de avivamento é porque antes de eu e você poder ser uma testemunha autêntica do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de poder, e poder que vem do alto. Jesus diz em Atos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí sim ser-me-eis minhas testemunhas. Então há uma grande necessidade. A nossa condição de igreja é estender as mãos, pedir a misericórdia de Deus e deixar o caminho preparado, que aí quando Deus quiser, no tempo de Deus, porque é Ele quem decide quando e como, mas certamente se a igreja estiver buscando e deixar o caminho preparado para o avivamento, certamente Deus dará o avivamento. Deus dará o avivamento. É como Tiago escreveu, capítulo 4, versículo de número 9. É a gente lamentar, é a gente sentir as nossas misérias, é a gente chorar, é a gente trocar o riso pelo choro, é trocar a alegria pela tristeza. E aí ele conclui no versículo 10, humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Humilhar diante de Deus, reconhecer as nossas misérias, humilhar diante de Deus, chorar pelos nossos erros, pelos nossos pecados na presença de Deus. É pedir a graça de Deus, a misericórdia dele. Tiago fala que Deus dá graça ao humilde. Que Deus dá graça ao humilde. E certamente Ele concederá graça à sua igreja, se assim aclamar. E isso vai de nível à igreja e também de nível a um membro do corpo de Cristo individualmente. Podemos buscar tanto como igreja, mas também devemos buscar individualmente no nosso devocional por o avivamento contínuo da parte de Deus. E como diz o nosso pastor Ciro Sanches Zibordi, se você assistiu até aqui, eu desconfio que você tem gostado desta aula. E eu peço a você que, se tem sido relevante para você, compartilhe com outros professores, para que este vídeo possa chegar a mais, possa auxiliar a mais professores. Curta e ative o sininho. Se você quiser ter o esboço que eu usei para essa lição, que foi um esboço à parte que eu fiz, entre em contato comigo, eu deixarei o meu número aí. Outro sim também, o pastor Marco Jacob, do setor 31 da Assembleia de Deus, toda sexta-feira ele disponibiliza um esboço muito relevante para os nossos professores, que é de uma forma muito didática e muito objetiva, que ajuda e auxiliará o professor, como tem nos auxiliado, a achar os pontos centrais da lição. Isso será muito relevante para o seu estudo. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo. Eu deixarei o meu número aí no link. Eu desejo a você um feliz ano novo novamente, que você venha ter uma ótima aula, um excelente trimestre. Que Deus te abençoe.